No dia de hoje, nós vamos falar sobre a esperança viva e vamos caminhar um pouquinho no livro, na carta de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, se você tem a sua Bíblia, por favor, eu peço que você a abra em o livro de 1 Pedro, lá no capítulo 3, capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1, deixa ela aberta aí, esperança viva. Nós vamos falar sobre algo poderoso que eu creio que precisa, de fato, trazer alento ao nosso coração em tempos onde a desesperança, ela campeia, ela se alaça como se fosse uma erva daninha e tem corrompido o coração não só de pessoas mais velhas, tá? Escute bem. A desesperança, essa falta de propósito de vida tem sido uma doença endêmica, ou seja, é algo que está assim, ó. É como se fosse um câncer no meio da sociedade hoje e as pessoas, elas vivem sem esperança. Elas vivem com uma falsa expectativa daquilo que pode acontecer. E eu quero falar um pouco sobre as sementes perecíveis hoje, né? O tema da ministração, as sementes perecíveis. Depois nós vamos ler o texto aqui. Mas é interessante, eu quero introduzir aqui, pensando que, junto com você, que todas as ações, tudo aquilo que a gente faz, que você faz, que eu faço na vida, está ligado essencialmente, prioritariamente, em primeiro lugar, a um pensamento, a uma visão de mundo que a gente tem. A construção do homem é dada assim. Tudo que nós fazemos, primeiro nasceu por conta de um pensamento. Foi trazido à consciência, em primeiro lugar. Houve uma determinação, ou seja, uma vontade empregada para que isso acontecesse. Eu vou ser bem claro, de forma bem, vamos dizer assim, didática. Você veio aqui nessa manhã, você acordou, você se levantou, se arrumou, fez seu asseio pessoal, botou a roupa e veio para cá. O nível de consciência seu, do compromisso de ser igreja, isso não é religiosidade, ser igreja, trouxe você até aqui. Portanto, tudo que a gente faz são, entre aspas, sementes que nascem primeiro, de uma concepção daqui, da cabeça, daquilo que eu penso, para que depois isso se manifeste lá. E é interessante que muitas sementes no mundo, elas parecem que são novas. Hoje não. Lá no passado foi. E eu vou colocar algo bem atual agora que todo mundo, né, ficou sabendo e ainda tá, quem gostava e quem tinha conta no Twitter, né? Quem tinha conta no Twitter aí e tweetava aí? Aí, eu acho que só vocês, gente, ninguém mais. Quem não tinha, levanta a mão. Aí, quem não tinha? Acho que só os jovens, né? Mas, nossa, estamos ficando velho, pessoal. Quem tem conta no Facebook? Desculpa, mas não, brincadeira, não precisa levantar. Só os velhos, né? Orkut já foi, daí isso aí, só tu, pastor. Orkut eu tinha. Orkut, MSN, lembra? MSN, o cara mandava as carinhas, MSN e tal. Instagram, todo mundo tem, acho que tem um Instagram que se mexe ou não mexe, tem um Instagram, né? Mas o Twitter caiu, né? Foi suspenso por uma questão judicial, uma briga, enfim, enorme e tal. Foi suspenso aí anteontem, sábado de madrugada, cortado, não sabe o que vai acontecer. Mas pensa comigo, quando a gente fala sobre algumas questões que nós vivenciamos como sementes, como coisas que eram novas e depois se transformaram em velhos, olha como tudo é perspectiva de mundo. O Twitter hoje é muito moderno. Como o Orkut foi um dia, não é? O Orkut foi super moderno um dia. Como o Facebook, quando nasceu, nossa, era sensacional o Facebook. O Instagram era nossa, o Instagram, gente. Só que o Twitter daqui a 5 anos, ou nem pode ser 10, 5 anos, que está tão rápido o processo, né, de tecnologia, a gente vai falar assim, mas tudo bem, já foi, cara. Já era uma coisa que pereceu, sementes perecíveis. Pensa comigo, a tecnologia trabalha muito nisso. Quem tinha um iPhone 5, nem lembra mais quem tinha um iPhone 5, é ou não é? Quem tinha aquele tijorola, nem lembra mais do tijorola. Mas era uma coisa extremamente nova, porque era algo novo trazido para o mundo, ou seja, uma semente plantada no mundo, e eu estou falando só na área de tecnologia, que naquele momento trouxe aquele sentimento assim de que, nossa, como nós estamos crescendo, evoluindo, somos tecnológicos, ou seja, tudo se faz novo em algum momento e tudo se faz velho logo depois. É ou não é assim na vida? Eclesiastes 11 fala que não precisa abrir não, que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que já foi, hoje já foi um dia. E tudo que será, já é hoje. Mas você fala, nossa, mas que coisa tão triste então. Porque se não vai ter nada de novo, então, não. O autor de Eclesiastes está dizendo que quando nós estamos buscando
nas coisas que o mundo pode trazer, ou seja, nas sementes, escute, perecíveis, aquelas que perecem. Ou seja, a gente lança aqui, ela dá o fruto e daqui a pouco ela morre. Tudo vai passar. Então, conecta comigo aí. Quantas sementes perecíveis? Aquelas que a gente lança, elas dão fruto, e elas morrem. Quantas? A nossa própria vida é uma semente, humanamente falando, perecível, é ou não é? Ela é. Ai daquele que acha que não é, porque é. Como diz assim, os mais antigos falavam, ninguém vai ficar para semente. Mas como assim? Ninguém vai ficar para semente? Não, ninguém vai ficar para semente. Ou seja, desde o Mateus ali que é pequenininho, que tá ali, 9 mesinhos, e ele tem 9 meses. Mas um dia ele vai ser um velhinho. Vai demorar, né? Nós já fomos tudo. Né? A maioria aqui já foi. Bastante tempo. Mas ele vai chegar porque vai ter um tempo em que ele está desabrochando, cresce, é um menino, um moço, um homem, um adulto, um maduro e a semente, e a gente vai ler em 1 Pedro, a flor da relva, ela sai e ela cresce, daqui a pouco ela murcha, cai e volta. E o movimento de novo faz assim. São sementes perecíveis. Então o Twitter já foi, o Facebook já foi, o Orkut já foi, daqui a pouco vai vir o já foi e a vida vai. Mas vamos para a palavra. Abra lá em 1 Pedro para ver o que Jesus fala sobre isso, sobre a esperança viva e sobre as sementes não perecíveis. 1 Pedro diz assim, a partir do verso 3, acompanhe comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, olha aí, esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Grava isso, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Agora adianta um pouquinho e vai no 24, no mesmo primeiro ainda, capítulo 1, verso 24. Pois, por meio da palavra de Deus vive e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Tudo que era uma ação revolucionária nos tempos passados se transformou apenas em livro de história. Tudo que os homens empreenderam e fizeram de coisa mais extraordinária, dos maiores impérios, domínios, projeções, coisas que a gente nem imaginava, se perderam. Tudo aquilo que o Elon Musk hoje, que é o cara que está brigando, que é o dono do Twitter e que está brabo porque o Twitter caiu, e tem 500 mil... Tem mais de, nem fiquei sabendo, tem mais de 7 mil satélites, a Starlink, que é a empresa dele, tem mais de 7 mil satélites no mundo, então muita coisa que acontece que a gente tem acesso à internet vem por conta do Elon Musk e da empresa dele, da Starlink, sistemas de segurança, navegação, parte agrícola, enfim, um monte de coisa que vem do Elon Musk, uma cabeça privilegiada, dotado, um superdotado, um gênio, e ele criou muitas coisas. Mas tudo isso daqui a 20, 30 anos, aquilo que o Elon Musk fez, as suas grandes invenções, elas vão ser apenas parte do livro de história, ou seja, as ações evolucionárias de tempos antigos hoje são apenas movimentos históricos que a gente aprende com eles. Isso tem que nos trazer um entendimento aí de que tudo que parece concreto, que as pessoas tentam atribuir um caráter de algo dourado, uma esperança verdadeira, viva, do tipo assim, olha, isso aqui é sólido, bicho, isso aqui agora é paulada. Isso aqui agora vai ser revolucionário e nossa, isso aqui é o elixir da próxima geração, se você tomar isso, se você fizer isso, se você casar naquele lugar, se você fizer a igreja dessa forma, se você for um pastor dessa maneira, porque agora isso aqui é revolucionário. Aí vamos para a palavra de Deus. Quando Pedro escreve essa carta, e olha a introdução, ele diz que ele escreve aos peregrinos dispersos na Capadócia, na Galácia, na Bitínia. Ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam dispersas, os primeiros cristãos, os primeiros séculos, o primeiro século aqui especialmente, que eles não poderiam de maneira nenhuma firmar a vida deles numa outra esperança viva que não fosse a ressurreição de Jesus. E agora atente para isso aí. O primeiro grande movimento herético da história da igreja, ele queria descredibilizar a fé através do quê? Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou. Agora olha hoje para o extrato, principalmente teve gente que já morou fora do país aqui, a Ana já morou, outras pessoas já viajaram. Você vai para a Europa, eu estava falando com meu irmão, e a gente estava falando sobre um casal que está viajando, passeando aqui, e veio para o
para o Brasil e depois está voltando para Londres, até, né? Onde alguns aqui conhecem bem. O Londres é uma capital cosmopolita, muita gente, aquela zoeira toda e tal. E ele falou assim, é um já colega nosso de muitos anos de igreja, mais de 20 anos de igreja, ele falou, Londres está encapsulada no meio de um movimento de mesquitas islamizada, obviamente, como toda a Europa. E o mais dramático, esse cara é um jovem, ele deve ter uns 37, 38 anos, esposa, filho, uma filhinha e tal, 10 anos, eu acho. A gente se sente acuado muitas vezes no professar a nossa fé porque não tem igreja nem para os ingleses, nem para os brasileiros, não tem igreja, culto de manhã como nosso culto. Você tem uns 3, 4 velhinhos que estão perdidos lá e entraram cantaram 2 hinos, foram embora, mas não tem uma igreja. Por quê? Porque aquilo que outrora era firme, a palavra de Deus, a ressurreição, isso foi aniquilado da mente da nova geração. Então o que acontece? Traz-se outra esperança viva para o lugar de Jesus. Traz-se outra esperança viva para trazer algum alento para aquela dor no coração, angústia no coração de todo ser humano. E aí vem o quê? Aí vem a falsa religião, o movimento Nova Era, isso, vem o islamismo com um apelo enorme na nova geração, enorme, vem pegando toda a molecada, os jovens, os adolescentes, por quê? Porque dá um propósito de vida para eles, a eternidade, e Alá, e Maomé, e o Alcorão, então tira o moleque daquela maneira de viver vazia, mas coloca ele num caminho de morte, mas é um caminho. E o islamismo explodiu. Aí ele dizendo assim, pastor, falando pro meu irmão, né, conversando, ao mesmo tempo que é um grande problema, um desalento, é uma oportunidade enorme. Aí ontem eu estava até com o Paulo, a gente conversando, que tem o Luca Martini, que é conhecido, pastor, assim, o jovem pastor, ele está num projeto lá em Londres, há uns 2 anos, pregando para ingleses, numa igreja daquelas bem bonitinhas, assim, anglicanas, sabe, com aqueles vitraizinhos. E aí o Paulo mostrando para mim o que está acontecendo lá. Eu falei, meu Deus, uma juventude, só jovem, e eles falando, daí eles falaram, agora nós vamos para a rua fazer evangelismo, tudo em inglês, óbvio, né? Fluentes em inglês, agora vamos, brasileiros, esse Luca Martini é brasileiro, vamos para a rua fazer evangelismo, lá em Londres, lá na praça, não sei aonde, aqui, e a galera chegando, e o violão tocando, e os negros se convertendo, e gente aqui, pá, e o evangelho sendo pregado. Aí mostrando a igreja, só de jovem pulando, pum, eu falei, meu Deus, esperança viva, no meio de um mundo caído. Isso tem que trazer para nós, num país como o nosso, que nós temos a facilidade, a gente tem 38 igrejas, se a gente sair daqui, for até lá no Pinheirinho, tem 40 igrejas para lá, para até a próxima mais 60. E olhar, pera. Qual é a esperança viva pela qual a gente está, de fato, vivendo? E aqui, Pedro dá uma letra claríssima, ele diz, se Jesus Cristo é a esperança viva, é porque ele ressuscitou. E aí tem algo aqui que a gente precisa trazer para a nossa realidade de vida. A esperança viva, essa esperança de uma semente que não perece, que é o próprio Cristo, vai trazer mudança e transformação, como tem trazido lá na Europa, como tem trazido na minha e na sua vida, como tem trazido em qualquer lugar do mundo. Só que, quando ele está dizendo isso, Pedro, ele está dizendo que essas esperanças que o mundo traz, empacotadas, elas não têm o valor de perenidade, ou seja, elas não vão se perpetuar assim, ó. Elas mudam e agora não é mais. Serviu um momento, agora não serve mais. Serviu um momento, não serve mais. Agora eu vou dar um exemplo claro para você como isso entra, inclusive, sorrateiramente no meio do relacionamento, no meio da igreja. E pior, atente, no meio da família cristã. Aquilo que era para ser algo entrelaçado para a vida, o casamento, hoje é mais ou menos assim. Casamento no meio cristão. Então tu casa, mas não é uma coisa assim de... Se der problema, separa. Afinal de contas, Deus quer te ver feliz e separa, casa de novo. E faz a celebração de novo, chama lá o pastor, ele casa de novo. Tem gente que já casou umas 3, 4 vezes. E nada se você casou 3 ou 4 vezes e se N coisas aconteceram. Você percebe o conceito que eu estou trazendo aqui? Eu estou falando daquilo que não é sólido. A mesma coisa de filhos. Não, os filhos não são a herança, como a palavra diz. Então o mundo os cria. O Estado, a escola. Não. Se eles são herança, e herança é algo que não perece. Herança espiritual, grave isso. Herança que Deus dá não perece. A herança que o mundo vai dar para você, mesmo que você deixe, essa semana tá falando com a Adriana, né? Se você puder deixar para o seu filho, para a sua filha, aquele que você já os tem, se você vai ter outros filhos, enfim, glória a Deus, se você pode deixar uma casa, um carro, um terreno, um monte de boleto para pagar, tô brincando,
né? Geralmente só bom de boleto. O cara já enterrou, já tem uma discussão por quem vai pagar o funeral, né? Mas se você puder deixar, ei, tá bom, você trabalhou, é digno, deixa, amém. Mas crava uma coisa aí, presta, crava no teu coração. A herança que não perece, a única que não perece é a herança espiritual que Deus dá a cada um de nós. E essa esperança, ela tem que ser assim, ó, lançada. É como se fosse assim, um vírus, uma bactéria que nunca sai do coração dos nossos filhos, da próxima geração, que é Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele é o Redentor, ele é o Senhor da história, e por ele vocês vão viver, e isso vai mudar a história deles depois. Não interessa se você deixou nem um pintinho, como se diz, nem um garfo, nem um talher, não importa. Percebe isso? Não importa. Só que hoje ó, a gente vê, infelizmente, percebe, olha, que tem gente que esqueceu da esperança viva que é Jesus, tá numa corrida desenfreada, louca para ganhar dinheiro. Não tem problema ganhar dinheiro. Mas eu quero ganhar dinheiro porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que satisfazer o desejo do meu filho, e sequer tem aquele movimento de discipular o seu filho, a sua filha, e fala para ele, tem uma herança que é única, que não perece, que não pode ser maculada, e Pedro fala aí, a esperança vive em Cristo Jesus, guardada para aqueles que um dia foram alcançados. Essa esperança nunca vai morrer. Agora, ela pode morrer em alguns lugares, como tem morrido numa sociedade secularizada como a nossa. Inclusive no movimento, como eu disse, de falsas religiões e falsa igreja, falsos discípulos e falsos líderes, lobos no meio do rebanho, dizendo qualquer outra coisa. Pedro, ele alerta e ele diz, a esperança pela qual vocês devem viver é a esperança que um dia Deus trouxe, que não pode se macular, perecer ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. E aí eu pergunto, há algo de valor que jamais perderá seu brilho? Há algo de fato que possa nos trazer uma esperança viva sobre o futuro, que não possa, que além de Jesus? O que hoje você olha e que ainda no teu coração assim é tão poderoso que numa visão às vezes até anuviada, como se diz, nunca vai perder o seu brilho, mas vai perder, mas no teu coração. O que de fato é tão sólido hoje que a gente pensa assim, não, isso aí não vai mudar. Não pode, isso não vai acabar nunca. Apesar de a gente saber que vai acabar. Olha que maluquice é isso. É a incredulidade com um misto de cegueira espiritual. A gente sabe que vai acabar. A gente sabe que vai chegar uma hora que tudo vai passar. A palavra de Deus permanece para sempre, mas tudo vai passar. Pedro, ele ressalta essa condição e diz que somente a ressurreição do Filho de Deus traz explicação para a grande busca e a existência humana, a nossa existência humana. Sem a barreira da morte vencida, a nossa esperança é limitada. Paulo diz em 1 Coríntios 15, não precisa abrir, que se nós cremos apenas em Cristo nessa vida, nós somos os mais miseráveis, dignos de compaixão de todos os homens. Olha o que ele está dizendo. Se a barreira da morte não foi vencida, gente, ele está dizendo assim, e se Jesus não ressuscitou, porque estava um BO na igreja de Corinto, que o pessoal estava falando, mas Jesus ressuscitou, foi mentira. Os romanos não encontraram o corpo, disseram que não sei o que lá, roubaram o corpo, aquela coisa nada toda. Isso aqui é no primeiro século, 1 Coríntios. Aí Paulo está dizendo, ok, gente, beleza, então, se Jesus não ressuscitou, venha a minha pregação, venha a nossa fé. Pronto, é como se eles ressuscitou, não vão fazer nada, vamos limpar as mãos, vamos dizer o seguinte, tudo foi por água abaixo. Ele está dizendo que a barreira da morte, quando ela é vencida, ultrapassada, nós temos um alento para poder também vencer as nossas grandes limitações como homens e mulheres. O que Jesus fala lá em João 14? Eu vou, Pai, e ele fala da vinda do Espírito Santo, e eu vou preparar-vos moradas. Ou seja, Jesus prepara a morada, ele está dizendo, vocês vão passar por esse drama existencial, vocês vão passar por esse movimento que é angustiante às vezes. É ou não é, gente? A gente tenta encontrar caminho na vida diante de uma situação do filho, da mãe, de uma doença, do problema financeiro, da igreja, do não sei o que lá, do mundo, do Brasil, agora do Twitter, não sei o que lá, parece que está assim, viajando. E a gente parece assim, mas eu não tenho mais caminho, não dá. Quantas pessoas exatamente nessa manhã estão assim, sem caminho? E não é dinheiro, não é fama, não é prestígio, não é posicionamento social, profissional, é
é lá dentro, quando a pessoa olha para si mesma, ela procura uma esperança viva, aí ela diz, eu não tenho mais motivo de avançar, eu não sei mais como fazer. Então, Paulo diz em 1 Coríntios, se a nossa fé em Cristo é apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E o que é a fé em Cristo apenas nessa vida? É quando a gente semeia sementes para colher apenas nessa vida. Olha que interessante isso. Todas as sementes que Deus deu para você e deu para mim, e que tem caráter de eternidade, elas vão produzir fruto aqui e na eternidade. E outra coisa, qual é também um crivo? Elas vão produzir fruto aqui na eternidade e elas vão ser sementes que vão gerar abundância ao meu redor. Esse é um motivo de generosidade. As pessoas que pegam sementes, elas comem da semente, elas largam a semente em qualquer lugar. A vida delas não é uma ação clara da vida do reino na terra. Elas morrem, e não morrem fisicamente. Elas vão morrer um dia depois do outro. Porque todas as sementes elas voltam para si mesmas. E olha como 1 Pedro diz lá de novo, no 24. Toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Toda a humanidade é como uma relva. E os sonhos que apenas alcançam essa vida não podem gerar frutos para a eternidade. Eu aprendi que as heranças espirituais são depósitos de Deus, que por meio da graça dele ele nos concede. Quem tem filho sabe disso, é ou não é? Toda herança é um depósito de Deus, que foi dado pela graça. Ou alguém aqui que é pai e mãe pode dizer assim, não, eu quis aquele filho daquele jeito, com aquele rosto, com... Sabíamos, nem sabemos. Você ainda que é moça, jovem, que vai ter filho, ainda você não sabe como é que vai ser o seu filho, sua filha. Você nem sabe se é menino ou menina. Por mais que a ciência hoje esteja tão avançada em alguns movimentos, técnicas, é muito difícil você falar, não, cravar, não. Eu quero que nasça um menino, eu quero que nasça uma menina, eu quero que nasça um menino e uma menina, eu quero que... E obviamente que tem muito hoje sendo trabalhado para isso. Eu quero que seja assim, daquele lado, olho azul, cabelo amarelo, vermelho, ok. Mas como que vai ser esse menino depois? Não tem como você desenhar no computador e falar assim, pum, pum, eu quero que ele seja menos briguento, eu quero que seja mais obediente, pum, 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 no computador, aperta. Pum, pum, pim, pim, pim. Dá pra fazer isso aí? Até a gente queria, né? Sim ou não? É ou não é? Quer ver esses que já nasceram, né? Falando, dá pra enfiar de novo? Igual o Nicodemos, enfiar na barriga, socar assim. Aí depois, agora vamos programar, porque saiu errado. Daí Deus falou, não saiu errado, não, é pra te curar, pra te tratar. Não, saiu errado. O cara, pum, pum, pum. Aí vem de novo, aí vem com aquela mesma peraltice, né? Fazendo aquela festa toda, constrangendo a gente, ensinando a gente, que as crianças nos ensinam e elas são um modelo de Deus, uma referência de Deus na nossa vida pra gente pensar, puxa vida, vou tratar minha paciência, minha mansidão, minha bondade, meu domínio próprio. Trata todos os 9 gomos do Espírito, não é? Se ou não, tem mãe e pai que fala assim, meu Deus, não preciso nem no culto. Não preciso. Eu não fui nem no seminário de teologia, nada, mas eu estou sendo tratado do 1 ao 9, assim, nos 9 gomos do Espírito Santo. E às vezes 2 vezes ao dia ainda, né? Ou seja, as heranças espirituais, elas são um legado de Deus na nossa vida para ser repartido. Herança espiritual não perece. Quem é bom, quem é bom, fica tranquilo, depois que você morrer, a tua honra, o teu nome vai falar de você. Olha que lindo isso. Isso não é frase de efeito, é bíblico. As pessoas vão falar de você daqui a 100 anos. Você não morre. Eu não morro. E não é porque a gente é perpetuado só na vida dos filhos, descendentes. Também isso, óbvio. Fica lá o olho, o jeito, a mania, né? Fica lá. Só que assim, mais do que isso, a honra, esse aspecto que é mais subjetivo e que impacta, ele não morre, é uma herança. Isso é esperança viva, é Cristo. Agora, como Paulo diz, se a nossa fé é apenas nessa vida, então faz essa análise aí. Antes de você dizer assim, pastor, não, a minha fé em Jesus é além dessa vida. Ok, isso aí a gente já tem no primeiro beabá da primeira aulinha do discipulado cristão. Jesus ressuscitou e assentado aos céus ele está à destra de Deus. Beleza, todo mundo já sabe disso. Mas materializado assim, ali, preto no branco, na minha vida, na minha dinâmica, na minha agenda, no meu relacionamento em casa,
com a esposa, com o filho, no trabalho, com os meus irmãos, no meu relacionamento comigo mesmo. Como que essa esperança viva em Cristo ela se manifesta? Como que as minhas sementes elas não são perecíveis? Ou seja, eu não estou insuflado pelo meu ego, ou seja, eu quero plantar e eu quero colher. Eu quero plantar e eu quero colher. Então, ei, grave isso aí. Quando a gente tem essa coisa do ego inflacionado, a gente sempre vai querer plantar e colher no nosso tempo. A semente que não perece, que não macula, não é assim. Não vai ser dessa maneira. E eu comentava ontem ainda com um colega, numa reunião, ontem não, na sexta-feira, que a experiência do dia a dia, do cotidiano, é um movimento necessário que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Tem um autor, padre da Idade Média, ele escreveu um artigo, A Sacralidade do Momento Presente, Jean-Claude Caussade, é um francês, ele falava sobre a sacralidade do momento presente. É um clássico da história da igreja, da Idade Média, e ele falava sobre a sacralidade do momento presente. Ele conta a história que um pastor, uma vez, visitando a casa de uma senhora, ele foi para ajudá-la a resolver um problema técnico daquela época medieval, de um problema de fogo, de lenha e tal, e era como se fosse uma necessidade de um garfo. Não me lembro exatamente qual era o instrumento que deveria ser usado para desencadear lá o fogo, tal, alguma coisa assim, bem simples do cotidiano. E ele fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até que quando ele voltou a última vez, a pessoa perguntou para ele, tá, mas vem cá, o senhor está perdendo tanto tempo lá na casa da Dona Maria, por exemplo, sempre a mesma coisa, para ajudar ela a dar um início. E aí ele diz assim, não é o garfo, vamos colocar como se fosse, ou não é o espeto, é ela, porque para ela aquilo ali é tudo. A gente fez, como assim? Eu não estava preocupado com o garfo, com o espeto. Era a sacralidade do momento presente, era a experiência divina de eu ser alguém ajudando ela numa coisa tão pequena que para ela era absolutamente irrealizável, mas para mim era simples, eu ia lá e ajudava ela. A sacralidade do momento presente, a experiência. E como a gente perdeu isso muitas vezes. A gente se vê assim, pronto para as grandes aventuras. Quem vai para a Lua na próxima nave com Elon Musk? Eu quero, porque daí eu vou para a Lua. Mas quantos de nós estamos dispostos a cruzar a rua ou abrir a porta da nossa casa e ir lá na Dona Maria e ajudar ela, de repente, a cuidar um pouco melhor do cachorro dela? Mas cuidar de cachorro? Ou ajudar ela toda manhã a atravessar a rua? Ou ajudar o menino que está com dificuldade de aprendizagem? Eu sei, vou ajudar ele a ler. Eu queria tanto um projeto de Deus mais poderoso, plantar uma igreja assim lá não sei aonde. E a sacralidade do momento presente, a experiência de Deus, o cotidiano. Isso revela que Jesus está vivo. Jesus não morreu quando a gente se manifesta dessa forma no mundo. Quando a gente visita, por que Jesus fala isso? Já parou para pensar? Quando vocês foram visitar aqueles que estavam encarcerados, quando vocês eram de beber um dos pequeninos, quando vocês alimentaram aqueles que tinham fome, vocês fizeram isso a mim. E ele está falando isso no juízo. É ali uma predisposição do juízo, quando as pessoas vão chegar, nossa, nós expulsamos um demônio, nós fizemos um tendele no teu nome e tal, não tem problema nenhum. Mas ele está dizendo, o coração de vocês estava longe de mim, vocês estavam aqui nesse holofote do mundo, vocês estavam aqui, mas não, eu estava com aquele ali que nem apareceu. Na sacralidade do momento presente, na experiência de vida de uma herança que não pode ser corrompida. Todo dia. Ei, isso tem que trazer alento para mim e para você. Ao invés de você pensar muitas vezes que o seu trabalho, que a sua dimensão de vida, que aquilo que você faz repetidas vezes, todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, e tem um caráter de Cristo, chapa Jesus nos teus relacionamentos, é menor. Não é. É uma herança incorruptível. Porque o que Pedro está dizendo? Toda a humanidade é como a flor do campo e como a relva. Ela cresce. Isso. O que ele está dizendo da humanidade? Os sonhos da humanidade. Cadê Nabucodonosor? Cadê os imperadores romanos? Cadê o rei da Síria? Cadê Hitler, Stalin? Cadê os grandes que iam dominar o mundo? Onde é que eles estão? Já foram tudo. Poeirinha da poeirinha da poeirinha. Cadê Jesus? Permanece no trono de glória para sempre. A palavra do Senhor permanece viva e poderosa. E aí tem um caminho
E eu quero só caminhar para concluir dizendo isso para você. Você pode falar assim, tá, mas Everson, como conciliar isso? Como conciliar uma esperança eterna guardada em corações humanos? Como que eu concilio isso? Porque às vezes eu até acredito. Às vezes eu estou até mais crente, assim, com essa esperança de que aquele BO que eu estou enfrentando, aquela doença que eu oro e não resolve, aquele problema financeiro, aquela luta com o filho, com o pai, com a mãe, eu até tenho assim aquele movimento que eu falo, pá, mas eu vou ser recompensado no futuro, eu vou ser, mas como guardar isso tudo no nosso coração? Não parece meio assimétrico assim, ó? Eu vou pegar isso aqui lá e vou botar no coração que ele quer agora, e não tem problema, tem coisas que a gente quer agora, é ou não é? A gente ensina o filho e fala para ele, não faz isso, com a esperança de que ele não vai fazer. Ele vai lá e faz o errado. Mas a gente tem esperança, tá certo, de a gente ensinar para ele não fazer. Tá, mas qual é a recompensa eterna? Pedro dá a letra, ele mostra isso, ele diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Como conciliar? A palavra de Deus vivida em obediência é o caminho seguro para essa viva esperança. Não tem outro. Não tem outro caminho. Eu costumo pensar, e aprendi isso na igreja com os irmãos, de que a obediência a Cristo, a palavra dele, é a salvaguarda, é o único caminho que vai nos manter livres dessa influência maligna e de que a gente vai olhar para o mundo, para outras esperanças que vão até mexer na gente. Vão mexer, porque elas mexem. A esperança de uma vida mais tranquila financeiramente mexe. Não tem problema a gente ter um pouco mais de tranquilidade financeira, não é? A gente trabalha para isso, o semeou, colheu, o princípio. Agora, quando a gente pensa assim, só quando eu tiver aquela viagem lá para Disney, ou para Europa, ou para onde que eu vou celebrar e tal. Ei, celebre na dimensão daquilo que Deus tem dado a você. Se você não consegue celebrar indo para Disney, porque você não tem o recurso agora, celebra indo para o Beto Carreiro. Se você não tem nenhum dinheiro para ir no Beto Carreiro, celebra aqui no Parque Te Ajurá aqui, ó, Te Ajura aqui. Não tem aqui, Parque das Nações aqui? Te Ajurá, sei lá como eu passei ontem, ali estava fervo, estava lotado ali. E é bonito que tava lá os pais, criança, todo mundo, e lotado, que criança tem essa coisa do parque. Criciúma tem esse negócio do parque, né? Olha que legal isso aí, eu já ouvi de dono de parque, tá? Criciúma tem muito do parque, os pais gostam de levar os filhos no parque. É cultural da nossa cidade. Tem um aspecto positivo aí, os pais levam os filhos ainda para brincar. Ei! Mas sabe o que é quando a gente não celebra a vida e a esperança passa a ser algo sem valor? Quando a gente celebra que Jesus ressuscitou, a gente celebra a vida eterna. Não é? Não tem como matar Jesus de novo, não dá. Tentaram uma vez, mataram, ele se entregou voluntariamente, ele diz, ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, ele tem a vida de todos nós guardadas em suas mãos, o controle da história está na mão dele, ele vai vir um dia julgar com domínio pleno, soberano, e nós vamos descansar com ele para a eternidade. Pronto, essa aí a receita está pronta. Te apaixona esse projeto ou não? Fala, não dá para botar mais uma coisinha ali? O quê? Ah, mais um troquinho. Tá, bota um troquinho. Um pouquinho mais de saúde. Tá, beleza, botou um pouquinho mais de saúde. Uns amigos assim, quem sabe? Amigo fiel é bom, sim ou não? É, né? A gente tem tudo na igreja. Como assim? Amigos fiéis. Gente que senta à mesa conosco para rir da vida e rir com eles sobre a vida. Porque eu nunca vi um crente verdadeiro que não seja feliz e brincalhão. Não existe. Jesus, sabe o que ele era dito sobre ele? Ele se assenta com as prostitutas e com os glutões. Agora pensa. A gente sai daqui agora, eu não vou nem Jesus, né? Vou colocar cada um de nós, assim, que é a mosca do cocô do cavalo do bandido, como se diz, né? Lá, sentado com meio de prostituta e ali na rodoviária, conversando e bebendo. Não bebendo cachaça, mas conversando com eles. Qual seria a nossa análise? Ei, ria mais de você mesmo, celebre. Ria sobre aquilo que Deus te deu. Se alegra. Celebra isso com gratidão, porque Jesus ressuscitou. Porque como Paulo disse, se nós não cremos nisso, tudo que nós estamos fazendo é vão. E a nossa esperança não é viva. Como é que eu mantenho isso, pastor? Palavra, obediência da palavra. Palavra. Deixa que
A palavra encharque você, permita que ela encharque o teu coração a ponto de quando você estiver triste, cansado, cabisbaixo, e acontece, vai acontecer, já aconteceu e vai acontecer de novo. Você ser erguido pela palavra e que tem alguém do teu lado, um irmão, uma irmã, que vai dizer assim para você, não outra coisa, ei, 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 ei. A esperança viva é Cristo e está aqui na palavra. Ah, mas eu estou sem força, meu irmão, minha irmã, vem para cá, senta aqui, vamos orar junto. Mando uma mensagem no WhatsApp para você de manhã, palavra de Deus. Que essa esperança viva possa inundar o teu coração e que você possa viver nessa sacralidade do momento presente, sabendo que o que Deus trouxe para você, ei, coloca isso em prática e viva isso. Naquela porção que Deus te deu, Ele ressuscitou e Ele te colocou ali, naquele local. Fique tranquilo, porque tudo vai passar. Tudo que é novo, hoje, um dia não tinha, vai ser velho daqui a tempo. E tudo aquilo que vai ser novo um dia vai ser velho daqui lá na frente. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não passa. E eu termino aqui dizendo a respeito do que diz Apocalipse capítulo 22. Ai daquele que acrescentar alguma coisa no livro dessa lei, porque lhe será acrescentado nas dores, no flagelo do final dos tempos. E ai daquele que suprimir, porque o nome dele vai ser retirado do livro da vida. São os últimos versículos de toda a Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse. Ou seja, é a palavra de Deus plena que foi dada a nós como um presente, que você deve se alimentar dela todos os dias, para que essa esperança viva seja algo que possa nutrir o teu coração.